Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo aqui sobre o capítulo 8 agora do livro de Marcos. Está convidado para assistir os textos anteriores, para ler os textos anteriores, tá? Nós sempre colocamos o texto no Instagram e no YouTube na descrição do vídeo. Apenas Marcos 7 que nós não colocamos o texto na descrição, mas está lá no Instagram. Acessa lá, Filhos da Luz 58, tá bom? Tanto o vídeo quanto o texto foram postados no dia 13 de julho de 2020. Então dá uma olhada lá no Instagram para você achar o texto neste dia para você poder ler também, tá bom? Muito bem, então pega sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, um lápis e vamos orar para a gente começar aqui o nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós pedimos o Teu Espírito para que a gente possa estudar este capítulo e que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine e que esse estudo mude a nossa vida. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor realmente quer dizer. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos. Capítulo 8, capítulo aí com 38 versículos. Evidentemente nós não vamos ler todo o capítulo, mas mais uma vez fica o convite. Leia o capítulo completo, ou antes ou depois do vídeo, mas leia. Estude, para que Deus fale o que Ele quer falar para você, né? Aqui eu vou fazer alguns destaques, que foi o que eu peguei quando li, foi o que Deus me ensinou quando eu li. Mas faça os seus destaques, e se quiser compartilha com a gente nos comentários aqui, e também no Instagram, onde você quiser, para a gente poder interagir, para a gente poder aprender juntos, tá bom? Então vamos lá, Marcos 8, ele começa com um relato da segunda multiplicação de pães e peixes, mais uma vez, né? A primeira, ela aconteceu lá no capítulo 5, se eu não estou enganado. Não, capítulo 6. Capítulo 6, agora no capítulo 8 nós temos a segunda multiplicação de pães e peixes. E é muito interessante porque deixa muito explícito o quanto Jesus ele se preocupa com as pessoas, a forma que Jesus olha para essas pessoas. O verso 2, olha o que o próprio Cristo diz: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Então ele fala, eu tenho compaixão. Era assim que Jesus olhava para as pessoas que precisavam dele, o que nós já falamos sobre isso, né? Então, era assim que Jesus olhava para as pessoas que precisavam dele, né? E isso é incrível e é um grande ensinamento. E no verso 3 a gente vê que Jesus se preocupa, porque essas pessoas estavam com fome, e ele não podia simplesmente mandá-las para casa, porque muitas moravam longe, elas iam passar mal, elas iam desmaiar de fome. Então, Jesus se preocupa com quem o segue. Isso é muito legal. Jesus se preocupa com quem o segue, né? E já fica o primeiro ensinamento. Você segue a Cristo, Jesus se preocupa com você. Você não segue, siga. Siga, porque ele não é qualquer um, ele não é um líder humano que nem sabe que você existe. Pelo contrário, ele se preocupa com você. Perfeito. E no verso 4 nós temos ali os discípulos de novo duvidando, sabe? Os discípulos de novo, eles levantam o questionamento: mas mestre, como que a gente vai alimentar? É como se eles tivessem esquecido do que aconteceu há 2 capítulos atrás, a primeira multiplicação de pães e peixes. Eles estavam ali, eles viram o que Jesus fez, e agora eles questionam como que eles alimentariam aquela multidão. É difícil de entender, né? Não sei se eles esqueceram, eu não sei lá, mas é interessante e é meio triste, sabe? Você vê que de novo eles duvidam, sabe? Que mais uma vez eles
questionam a Jesus como que ia ser resolvido, né? E Jesus responde com calma, com muita seriedade, né? Mais um ensinamento de que Jesus podia dar uma lição de moral ali, mas Jesus responde tranquilo, responde calmo, né? No verso 6 nós vemos mais uma vez Jesus ele pegando aquele pão que havia, a pequena quantidade de pão ele pega e ergue aos céus e dá graças. Então mais uma vez, né, faz referência ao que a gente falou no capítulo 7 ontem, no verso 34, onde Jesus ergue os olhos para curar o homem. E aqui Jesus ele dá graças pelo pão. Então, mais uma demonstração de que Jesus, os milagres de Cristo, né, estavam ligados com o Pai, né? Muito bem. E então acontece o que a gente já sabe, Jesus ele multiplica os pães, os peixes, e as pessoas elas comem e se fartam mais uma vez, como aconteceu na primeira multiplicação de pães e peixes, né? Mais uma clara demonstração do poder de Cristo, né? Bom, então, multiplicação de pães e peixes é isso. É interessante olhar a reação, tanto de Jesus ao olhar para as pessoas, quanto dos discípulos ao verem a quantidade de pessoas, quanto de Jesus respondendo os discípulos. Então é muito legal nós lermos os evangelhos percebendo as reações das pessoas. Isso é muito interessante. Logo em seguida, ali do verso 11 até o verso 13, nós temos mais um embate de Jesus com os fariseus, né? E o verso 11, ele diz o seguinte: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Então é como se os fariseus dissessem: se você é mesmo quem você diz que é, dá um sinal no céu. E isso nos remete a Mateus 4. Leia Mateus 4, você vai ver que está escrito lá a tentação do deserto, quando Jesus foi tentado pelo próprio diabo no deserto. E o que o diabo falou para ele? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então Satanás colocou à prova a autoridade de Jesus. E aqui os fariseus fazem a mesma coisa. A mesma coisa que o diabo fez com Jesus lá atrás. E isso é tenebroso. E isso mostra que Jesus enfrentou um grande conflito no seu ministério inteiro. Através do próprio diabo, através de pessoas, através dos líderes religiosos da época. Isso que é louco. Líderes religiosos usados e fazendo exatamente o que o diabo fez. Já fica uma outra coisa. Falar que crer em Deus, ir na igreja e ser bonito exteriormente, o que falamos ontem, no capítulo 7, estar exteriormente perfeito, não me impede de fazer o que o diabo faz. Isso é pesado. Mas isso mostra a necessidade de um relacionamento com Jesus. Não é só crer, não é só falar, não é só ir na igreja, assistir sermão e ficar por isso. É necessário um relacionamento com Jesus, né? Muito bem. Então esse é o grande destaque deste trecho, dessa nova discussão de Jesus com os fariseus, né? Depois disso, nós temos do verso 14 até o verso 21, Jesus dando um chacoalhão nos discípulos, né? Leia ali o relato inteiro, você vai entender isso. Mas é como se Jesus repreendesse aos discípulos, porque os discípulos eles faziam igual aos fariseus. Os discípulos, o que aconteceu aqui? Os discípulos eles saíram, né? Rolou ali, eles estavam na terra, rolou a multiplicação de pães e peixes, e eles pegaram o barco e saíram, né? E no barco eles perceberam que eles esqueceram os cestos, sobrou 7 cestos da multiplicação. E eles esqueceram de trazer com eles. Tudo ficou lá, eles só tinham um pão. E eles agora, né,
e agora eles ficam ali desesperados, eles já começam, né, a achar que agora acabou, né, já levanta o problema. E Jesus fala: vocês fazem igual aos fariseus. Vocês possuem o fermento deles. Porque vocês me testam como eles me testam. Vocês não confiam, vocês acabaram de ver o pão, a multiplicação, e vocês ainda duvidam. E vocês ainda não entenderam. Então Jesus repreende os discípulos por essa falta de fé, por essa descrença, por esquecerem quem Jesus é. Eles tinham acabado de ver. Eles tinham acabado de ver. E de novo eles duvidam. De novo eles temem. E Jesus os repreende por isso. E fica uma frase aqui. Isso aqui me lembrou muito o que aconteceu em Marcos, lá no capítulo 4, da tempestade do mar. Né? Onde os discípulos, mais uma vez, esqueceram que Jesus estava no barco. Né? Então, pega essa ideia. Não deixe que o desespero e as dificuldades te façam esquecer de quem Jesus é e do poder que ele tem. Nós somos tentados a isso. Mas que o desespero e as dificuldades não nos façam esquecer de quem Jesus é. Ok? Pensa nisso. Muito bem. E, em seguida, ali do verso 22 até o verso 26, nós temos mais uma cura, né? Ali o homem que era cego, né? E Jesus, o cego foi levado a Jesus, né? As pessoas suplicavam ali para que Jesus tocasse no cego para que ele fosse curado. E uma coisa que eu achei interessante é a sensibilidade de Jesus, no verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então Jesus não vai empurrando o cego, sabe? Jesus não vai, me segue aí, vai vindo. Não, Jesus pega ele pela mão, Jesus o leva pela mão, com calma, tranquilo. Então eu vi uma sensibilidade muito interessante de Jesus aqui para com o cego, né? E é muito bonito, muito bonito. Então Jesus, ele tira o cego de lá e Jesus o cura, né? E é interessante que se você ler o verso 24, 25, você vai ver que Jesus, ele restaurou a vista do cego progressivamente, em 2 toques. Primeiro Jesus toca o olho e o homem, ele começa a enxergar vulto, ele começa a enxergar tudo embaçado. O cego fala que ele estava vendo as pessoas como se fossem árvores que andam. Você não distingue quem é, você só vê que está ali. E depois Jesus toca de novo e agora sim ele vê perfeitamente, né? Então, fica a lição, né? Fica a lição. Que Jesus toque em nossos olhos para que a gente não veja as pessoas como meras árvores ambulantes, mas que a gente veja as pessoas do jeito que são, como candidatas ao reino de Deus. Que Jesus toque em nossos olhos para enxergarmos as pessoas da forma que Ele deseja que a gente enxergue, como Ele fez com este homem, né? E aqui dando mais um ensinamento para as pessoas ao seu redor, né? Que poderia ser resumida assim em uma pergunta: como você enxerga as pessoas? Né? Como você tem enxergado as pessoas ao seu redor? Né? Fica a reflexão para nós hoje, né? Depois nós temos a confissão de Pedro, a famosa confissão, onde Jesus pergunta, né, para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, o primeiro, né, o bonitão, não, mestre, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Corretíssimo. Em seguida, logo em seguida, Jesus começa a falar que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer, né? E Pedro não gosta nada disso.
E Pedro começa a repreender Jesus. Ele chama Jesus no canto e começa a repreender. E aí, Jesus, ele repreende Pedro pela repreensão que ele fez. E Jesus chama Pedro de Satanás. Essa é a inconstância do ser humano. Em um momento, Pedro foi usado por Deus para declarar que Jesus é o Cristo. Logo em seguida, ele é usado por Satanás para evitar que Jesus fosse morto. Essa é a inconstância do ser humano. Essa é a luta do ser humano. Esse é o grande conflito que nós, seres humanos, vivemos. E então Pedro chamou Jesus de canto, começou a reprová-lo. Não, mestre, você não vai morrer, não sei o que lá. E o interessante é que Jesus, ele volta para a multidão e Jesus repreende Pedro em público, para todos verem. Talvez para todos verem essa repreensão a Satanás, sabe? Para enfatizar de fato que ele deveria sofrer e morrer. Né? E isso é muito interessante também, né? O fato de Pedro ser tão... né? Um momento ele é usado por Deus, no outro ele é usado pelo diabo. E Jesus o repreende em público. Em público, né? Enfatizando que ele deveria morrer em favor dos homens, né? Mas e esse tu és o Cristo aqui é a base da fé cristã, né? A fé cristã se baseia nisso, né? Tu és o Cristo. Essa é a base da nossa fé. Então que sempre reconheçamos que Cristo é o Messias, né? Que Jesus é o Cristo. E o último trecho do capítulo 8 é o famoso trecho ali dos discípulos levando a cruz, né? Onde Jesus fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, no trecho anterior, Jesus havia falado que ele sofreria. E os discípulos, especialmente Pedro, né, não gostou muito disso. E em seguida Jesus fala o seguinte: mas não sou só eu que sofrerei, os que me seguem também sofrem. Imagina o choque. Imagina como que eles reagiram, né? E Jesus fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser me seguir, esteja pronto para ser o último. Esteja pronto para morrer. Esteja pronto para ser humilhado. Esteja pronto para sofrer, para ser odiado. O fato de Jesus chamar para tomarem a cruz é um chamado à humilhação. Não porque Jesus vai nos humilhar, mas porque é o que o mundo faz. É o que o mundo fez com Jesus e é o que o mundo faz e fará com os discípulos de Jesus. Né? E esse é um chamado à humilhação. Não ao sucesso do mundo, que é o que Jesus fala. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus, ele aparece com uma linda promessa: se você perder a sua vida por causa de mim, você terá a vida eterna. Agora, se você preferir ganhar a tua vida nesse mundo
ao invés de mim, infelizmente a vida eterna não pode ser sua. E aqui fica a nossa reflexão final. O que é melhor? Eu ganhar o mundo inteiro e morrer eternamente? Ou eu morrer neste mundo, mas receber a vida? Do que adianta eu ter fama, sucesso, dinheiro, se eu não tiver a vida eterna? Reveja suas prioridades. Que nós possamos rever nossas prioridades. Pensa nisso. São duas escolhas: o mundo ou Jesus. E aí? Escolha Jesus. Você não vai se arrepender. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ajude e molde a nossa vida, para que possamos ser mais parecidos com Jesus ao tratar as pessoas, ao enxergar as pessoas. Nos dê fé para confiarmos em Cristo mesmo na dificuldade. E que o Senhor nos ajude a termos fé, a tomarmos a nossa cruz e te seguirmos, e nos ajude a preferirmos Jesus do que a nossa vida. Cuida de nós e nos ensine as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Fique com o Papai do Céu. Estamos aqui para ajudá-lo. Lembre-se que sejamos filhos da luz.